Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para compartilhar a gloriosa e graciosa Palavra de Deus. Sem mais demora, eu gostaria de ler com você um versículo apenas no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão João, no capítulo 3, versículo 30. Diz assim: assim está escrito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Somente este verso para que nós possamos meditar no dia de hoje. São palavras de João Batista, como você já deve ter percebido. Eu sou suspeito de falar de João Batista. Eu gosto muito de falar sobre este último profeta veterotestamentário. Eu gosto tanto de João Batista que a minha primeira pregação, que eu considero a primeira válida, né? Porque eu até preguei antes, mas foi um grande desastre. Mas a minha primeira pregação válida foi quando Deus colocou no meu coração, dizendo para mim: você vai fazer isso pelo resto da sua vida. Eu te capacito hoje para realizar esta obra. A primeira pregação minha foi sobre João Batista. Então esse profeta, tenho muito carinho por ele. Depois de Jesus, obviamente. Tudo em nossa vida começa quando nós entendemos o nosso chamado. A partir do momento que nós entendemos o porquê estamos aqui, tudo se torna diferente, porque você começa a viver por esse chamado. São 3 as grandes perguntas da humanidade: de onde vim, quem eu sou e para onde eu vou. E esse quem eu sou, ele engloba o chamado. As pessoas do mundo não entendem muitas coisas, o porquê está aqui. Mas nós, como servos de Deus, entendemos, ou devemos entender o nosso chamado. Devemos entender aquilo que Deus quer de nós, para fazer a vontade dele. E fazendo a vontade dele, você cumpre o seu chamado. Nem todos foram chamados para serem pastores, para serem influenciadores, para serem o primeiro lugar, o presidente do ministério. Nem todos. Mas cada chamado diante de Deus tem a sua importância, tem o seu valor, tem o seu mérito. E quando nós entendemos o chamado, seja presidir um ministério, ou seja, limpar o chão da igreja, para Deus é a mesma coisa. O galardão é o mesmo. O importante é que você cumpra o seu chamado. E isso tem tudo a ver com esse profeta chamado João Batista. O apóstolo João diz que João o Batista, né, foi um homem enviado por Deus. Ele veio a este mundo para mostrar, apontar alguém maior, para abrir caminhos para alguém maior que ele, para dar testemunho de alguém maior do que ele. Isso já diz muito a respeito de João Batista. Ele não chamava a atenção para si. Ele tinha muito convicto dentro dele que o importante não era ele. O importante era alguém que vivia no seu entorno, que na verdade era o seu primo. Diz o apóstolo João que ele veio não para ser a luz, mas para testificar da luz. E já fazendo uma aplicação, eu quero dizer que nós estamos aqui pelo mesmo motivo.
A diferença entre nós e Jesus é a mesma diferença entre a lua e o sol. A lua, ela não tem brilho próprio. Somos nós. Ela brilha à noite, não porque ela transmite luz, mas porque ela reflete a luz. Reflete a luz de quem? Da terra? Não, do sol. O sol, a luz do sol incide sobre ela e reflete para nós aqui na terra. Então, a lua nada mais é do que um satélite que reflete a luz do sol. Assim somos nós. Nós não temos brilho próprio, não temos luz própria. Nós dependemos da luz do sol. Quem é o sol? Jesus. Ele reflete sua luz em nós e nós mostramos a luz do sol na terra. Quem é a terra? É o mundo. O mundo vê a luz da lua, que não é da lua, mas é do sol, porque a luz do sol que incide sobre ela e reflete na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não existimos por nós mesmos. Nós somos dependentes. Nós existimos para apontar para Jesus. É Ele, é Ele, é Ele. É dele que vem toda a graça. É dele que vem todo o amor. É dele que vem toda a compaixão. Bendito seja o nome do Senhor. Então foram perguntar para João, porque João começou a chamar a atenção. E perguntaram para ele: quem és tu? Olha só, eu comecei dizendo de que é uma das grandes perguntas da humanidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo na terra? Tinha gente indo escutar a mensagem dura de João lá no deserto. Tinha gente indo se batizar no Rio Jordão, se deixar batizar por ele, escutando as palavras dele. Depois de 400 anos de silêncio, no período interbíblico, no silêncio profético de Deus, aparece um homem chamado João pregando coisas duras no deserto e as multidões iam vê-lo. E aí é natural que alguém acabe perguntando: seria ele o Cristo? Seria ele o ungido de Deus? Seria ele o Messias que nós aguardamos há tanto tempo? Bom, essa pessoa não conseguiu se conter e foi perguntar para o próprio João: és tu o Cristo? Pergunta perigosa. Se João dissesse sim, sou eu, ele colocaria por terra o trabalho de Deus na vida dele. Ele destruiria o ministério confiado a Deus para ele. Mas João era um homem de Deus. E ele disse com todas as letras: eu não sou. E Deus, ele gosta, eu sempre digo isso para vocês, que Deus gosta de dependentes. Deus gosta de pessoas que dependam dele. Deus gosta de pessoas que olhem para ele e dizem: eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Então perguntaram para João: então você é Elias? E ele disse: eu não sou. Então perguntaram para João: é profeta? E João disse: não. E João era profeta, o próprio Jesus fala de João como profeta. Mas João, ele não quer nenhum mérito para ele. E aí perguntam, enfim: o que é que dizes de ti mesmo? O que é que você tem para falar a respeito de você? Me diga aí. Como nós gostamos de falar de nós mesmos, não é mesmo? Como nós gostamos de ter a oportunidade, quando alguém diz: me fale a respeito de você. Quando numa conversa você tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre os seus feitos, sobre o seu trabalho,
sobre as suas realizações, como nós, seres humanos, gostamos de falar de nós mesmos, enchemos a boca, falamos por horas a fio de nós mesmos. E perguntado, João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Era isso que João tinha para falar a respeito de si próprio. Ele não disse, eu sou a voz que clama. Ele disse, eu sou a voz do que clama. Não era nem ele que clamava. João entendeu que Deus estava clamando no mundo, anunciando ao mundo, estava tentando chamar a atenção das pessoas do mundo para a sua mensagem. Deus tinha uma mensagem para transmitir. E João era a voz do que clama. Ele era a voz de Deus. E profeta é isso, é porta-voz de Deus. Ele era a voz do que clama. Era Deus quem clamava, mas usava para isso a voz de João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. João era assim, João era uma voz que clamava. Nós não temos que chamar a atenção para nós mesmos, nós temos que chamar a atenção para Deus. Nós temos que chamar a atenção para o mundo espiritual. Nós temos que despertar nas pessoas a fé, para que acreditem e aceitem que Deus está irado com elas, porque a mensagem de João era dura, de que Deus haverá de lançar juízo sobre elas se elas não se arrependerem. Mas de que Deus tem um caminho, Deus aponta uma salvação, um escape, uma saída. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que, como profetas de Deus, nós devemos ser. Devemos apontar um caminho, uma verdade, uma vida, uma saída. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, a única saída do homem. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa mensagem ela deve ser como a mensagem de João Batista. Endireitai os vossos caminhos, para que vocês possam trilhar caminhos aprazíveis para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso discurso e a nossa vida tem que ser: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não faço. Mas eu sei quem pode, quem consegue, quem faz e quem realiza e quem sabe. Bendito seja o nome do Senhor. É Jesus Cristo. Eu não tenho nada, mas Ele tem. Eu não sou nada, mas Ele é. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista, apontando para Jesus, mostrando aos seus discípulos, olha aqui, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não olhem para mim, olhem para Ele. Não me sigam, mas sigam Ele. Ele é o Redentor. Ele é aquele que consegue perdoar pecados. Eu não consigo, bendito seja o nome do Senhor. É impressionante esta fala de João. Ele está testificando, anunciando, testemunhando de que Jesus é o Messias aguardado. E foi assim que Jesus ganhou os seus primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos que eram de João Batista. E eu acho isso de uma profundidade incrível. E é por isso que eu amo tanto este personagem chamado João Batista. Porque lá no capítulo 16 de Mateus, na grande confissão de Pedro, onde Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz
se levanta no meio dos discípulos e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus exalta Pedro, dizendo que quem revelou não foi carne ou sangue, mas o meu Pai, ou o seu Pai que está nos céus. Pedro, ele diz isso convicto em tudo aquilo que ele viu no ministério de Jesus. Ele viu Jesus curar, ele viu Jesus libertar cativos, oprimidos, ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus perdoar, ele viu Jesus multiplicar pão e peixe, ele viu grandes milagres de Jesus. E é por isso que Pedro fala o que fala, mas João, neste momento, o ministério de Cristo ainda nem começou. Cristo ainda não tinha feito nada. Mas ainda assim, João, seu primo, viu nele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso se não for revelação? O que é isso se não for algo que Deus realmente mostrou para João espiritualmente? Quem era Jesus Cristo? Bendito seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você? Será que aquilo que você pensa de Jesus veio por algum feito que Jesus fez na sua vida? Ou veio por pura revelação, como no caso de João Batista? Ou como no caso de Pedro, por alguma coisa feita? Não importa, ou importa menos, mas importa que você saiba quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Filho do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. O Cristo, Filho do Deus vivo. E é por isso que João Batista, depois de questionado, depois de apresentado, depois de mostrar o caminho, ele conclui dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O importante de João Batista é que ele continue crescendo. Jesus estava iniciando o seu ministério. E que eu com isso vá diminuindo. Porque João conseguiu um feito notório, que era atrair as pessoas para si, ou para o seu discurso, para a sua mensagem, para o seu querigma, para a sua proclamação. Mas agora ele via em Jesus alguém maior do que ele. Agora ele via em Jesus alguém superior, com um plano muito mais elevado para continuar aquilo que Deus começou através de João Batista. Sabe o que é que nós precisamos hoje? É aquilo que eu dei o título dessa pregação. Menos eu, mais Deus. Precisamos diminuir para que Cristo possa aparecer na nossa vida. A você que está aí me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você só vai saber o que é isso quando você negar a si mesmo, quando você disser: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não faço. Quando você reconhecer isso, você vai entender que Jesus pode, Jesus consegue, Jesus faz. Jesus é. Nós não somos nada. É só entendendo isso que você pode ser salvo. Sem entender essa premissa, eu lamento dizer, mas você está irremediavelmente perdido. Agora, para você que me escuta, que me ouve, que me vê, que segue a Jesus, que vai para a igreja, que se diz cristão, eu quero dizer também que nós precisamos de menos eu, mais Deus. Aquilo que você faz na igreja, você faz para aparecer ou para que Cristo apareça? Quando você canta, quando você prega, quando você ensina, quando você dirige um culto, quando você faz algo para Deus, em uma reunião religiosa, você faz apontando para Jesus ou apontando para si mesmo? Quando você prega, quanto tempo você gasta da pregação falando de você mesmo? E quanto tempo você gasta
falando de Jesus. Escutei Hernandes Dias Lopes falando essa semana que uma apresentação em uma pregação, ela tem que demorar no máximo 1 minuto. E depois de 1 minuto, você já tem que estar com a Bíblia aberta, lendo o texto bíblico para a igreja. Sabe por quê? Porque quem tem que aparecer é Jesus. Porque quem tem que ser glorificado é Jesus. Ninguém te chamou para você falar de si mesmo. Ninguém te chamou para ouvir falando a respeito dos seus feitos, das suas façanhas. Mas te chamou pela palavra de Deus, para aquilo que Ele quer revelar e para aquilo que Ele fez e faz na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por que você está aqui? Você está aqui com um propósito, com um objetivo, com um chamado. E o chamado é individual de cada um. E o chamado a qual Deus lhe conferiu é para que você cumpra esse chamado cabalmente. É claro que você pode ter dúvidas sobre o seu chamado, assim como João teve. Foi perguntar, mandou os discípulos perguntarem para Jesus, assim que ele foi preso. Jesus, és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Mas com a resposta de Jesus e o retorno dos seus discípulos, eu creio que enfim ele entendeu que realmente o ministério dele estava indo para o ocaso, para que o ministério de Jesus pudesse ascender, pudesse cada vez mais ser maior, porque importava, como o próprio João diz, que Jesus Cristo aparecesse e que João desaparecesse. João morreu, perdeu a cabeça por falar a verdade. Mas o próprio Cristo deu bom testemunho de João Batista, dizendo que ele foi o maior profeta dos nascidos de mulher. E isso diz muito a respeito de João Batista. O coloca acima de Abraão, o coloca acima de Moisés, o coloca acima de Davi, o rei amado. E até mesmo de Elias. É assim que nós devemos proceder. Deixar que Cristo fale de nós e não nós falarmos de nós mesmos. Se nós conseguirmos isso, nós seremos crentes melhores. Nós cumpriremos o propósito e o chamado de Deus para nós aqui nessa terra. E quem sabe, assim como João Batista, um dia contem histórias a respeito de você, dizendo de quem você era, de como Deus agiu na sua vida, de como Deus foi glorificado na sua vida e de que como Cristo apareceu em tudo aquilo que você fez, em tudo aquilo que você falou, em tudo aquilo que você praticou. Esse é o nosso intuito, esse deve ser o nosso ideal, esse deve ser o nosso maior chamado, apontar para Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não para nós mesmos. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Menos eu, mais Deus. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.